Obrigado pela vida do Amém, Senhor, Senhor, te agradecemos. Obrigado mesmo, pela Pai, esperança que nós te temos em Ti. Te exaltamos, Obrigado, Cordeiro Senhor, Santo de Deus. porque o nosso nome Vem está sobre escrito nós, no Teu Pai, livro. nos Pai, enchendo com a obrigado Tua porque o graça, Senhor é maravilhoso. nos enchendo com a Tua Porque a Tua misericórdia, misericórdia dura para nos sempre. enchendo, Pai, com o Teu Oh, poder. Santo Espírito. Deus, que a Tua graça venha Santo nos Espírito, envolver. abre os nossos Pai, que a Tua olhos. maravilhosa graça Abre os venha olhos do sobre nosso nós. entendimento. Oh, Senhor, Para que em nós nome possamos de Jesus, compreender, vem para nos que nós possamos encher, vem entender nos a incendiar, Pai, bondade, com a Teu amor e com a Tua misericórdia e o amor do bondade. Senhor. Em nome de Jesus, Revela a ó Tua Deus. verdade nos Aleluia. nossos corações. Glória ao Teu nome, Senhor. Muda os nossos Aleluia. Seja os nossos engrandecido, ó corações. Deus Pai, amado. nós queremos nos Em entregar nome a de Ti. Jesus, ó Deus. Nos Aleluia. entregar, ó Deus, como Amém, homens Senhor. e mulheres Aleluia. cheios de Sim, Espírito. Senhor. Pai, para a Em Tua nome de vida, Jesus, para a Tua ó obra. Pai. Amém. Deus da glória, desperta a Tua igreja, Senhor, em nome de desperta o Teu Jesus. povo, Amém, aviva a Pai. Tua obra, Amém, em nome Senhor, do em Senhor nome de Jesus. Amém. Amém. Tem que desligar isso aqui porque falei um pouquinho, tá? Graças a Deus. Irmãos, Atos, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Glória a Deus nas alturas. Os irmãos acharam? Amém. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Aonde nós estamos? Quem esteve aqui na semana passada sabe, né? Nós estávamos lendo a respeito de Pedro na casa de Cornélio, né? Como que foi a visita de Pedro na casa de Cornélio, como que Pedro expôs a palavra de Deus, como que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo gentil, povo desprezado pelos judeus, né? Como o Espírito Santo veio sobre aquele povo e eles foram batizados. Então, o povo de Jerusalém, de outros que estavam dispersos, ficaram sabendo que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e se iraram. Os religiosos, franceses, estavam irados, porque o Espírito Santo desceu também sobre as gentinhas, né? Aqueles que aos olhos dele não mereciam, né? Mas este povo, né? Este povo aí também receberam a palavra. Então chamaram Pedro para uma reunião. Falou: Presbitério. É o presbitério, né? Explica para nós aí, Pedro, que conversa é essa? Você entrou na casa de gentios, almoçou com eles, sabe que não pode, tal, a religião não permite, né? Nossos costumes não permitem essas coisas. Você foi lá em Jope, não, em Cesareia, né? Era em Cesareia, foi lá em Cesareia, pregou para aquele povo, almoçou com ele, passou uma noite lá, um dia todo lá, parece que 2 dias, se não me engano. Como é que é esse negócio? E o Pedrão todo preocupado, agora vão me apedrejar. Os irmãos, não eram os fariseus, não eram os saduceus, não era gente de outro lugar não, eram os irmãos. Eles não tiveram visão, né? Eles não tiveram a visão que Pedro teve, né? Então eles inquiriram isso de Pedro, né? Muitas vezes você pode passar por uma dessas. Todas as vezes que você quer fazer, a Bíblia diz que aquele que quer viver a obra de Deus piedosamente, seguir a Deus piedosamente, ele vai sofrer esse tipo de perseguição. Eles vão te questionar, eles vão questionar o teu ensinamento, eles vão questionar a forma de você pregar, a forma de você ser, seus pensamentos, por onde você anda, você entrou em tal lugar, isso não pode, você fez isso, fez aquilo, isso não se deve fazer. Então isso aconteceu com Pedro, né? Cantou na novela. Hã? Cantou na novela, né?
Quem sabe foi Deus que mandou o pessoal ir lá cantar na novela? Quem vai saber? É porque tem uns crentes aí cantando na novela, o Kleber Lucas, por exemplo, né? Foi super bombardeado. Ele foi lá e cantou numa novela aí, eu vi no Facebook lá, alguém postou. Isso. Sei lá, quem sou eu para julgar ele, né? Ele cantou na novela. E aí, coitado. Talvez só que se alguém se converteu com ele lá, ninguém ficou sabendo, só soube que ele cantou lá. Só sabe que ele foi lá cantou. tirar uma alma de lá, ninguém sabe. Isso, e as pedras estão lá na testa dele, muitas. Eu acho que o importante é que ele foi lá como um instrumento de Deus, né? Então, assim, Jesus andou no meio deles, mas não fez igual a eles. Então, isso aí é que dá a ciência de não se misturar, fazer a diferença como cristão. Exatamente. E nós não estamos na condição de juízes, né? É de observadores somente da lei, né? Então, o Pedro começou a se justificar dizendo, no verso 4, no final, agora, verso 5, ele diz: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu, e ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, como eu acabei de dizer, né? Graça e paz. Seus pais. Quem é o homem, né, para dizer o que Deus deve fazer e como Ele deve fazer? Como nós lemos aqui no domingo passado, no capítulo 11 de Romanos, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele e depois recebeu? E dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Glórias sejam dadas coisas a ele eternamente. Quer dizer, quem foi que deu o conselho para Deus? Quem é que falou assim: não, Deus, assim não, faz assim que é melhor? Quem foi o cidadão que chegou para ele e ensinou alguma coisa? E falou assim: ó Deus, não age dessa forma aí não, porque dessa forma aqui é melhor. Irmão, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele opera do jeito que Ele quer. Como Ele disse para Pedro: ó Pedro, não fala que é imundo aquilo que eu disse que não é, aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu justifiquei. Então o Pedro estava se justificando aqui diante dos irmãos da igreja, diante dos líderes da igreja. Eu: não, irmãos, eu vou contar para vocês como é que foi que aconteceu. Foi assim. Aí contou a visão, contou a ida. Aí ele disse: então, enquanto eu falava, enquanto eu pregava a respeito de Jesus, né, e da missão dele, o Espírito veio sobre eles. O que eu posso fazer?
Eu não vou falar para o Espírito, não faz isso não. Como Jonas, né? Não, Senhor, não salva eles não perdoa eles não, eles são maus. Quem somos nós, irmão, para dizer quem é que vai para o céu, quem não vai para o céu? Se Deus quer salvar um macumbeiro dentro do centro de macumba, quem sou eu para dizer que não? Mas a própria Bíblia fala que nós não devemos dizer quem subiu nem quem desceu. Exatamente. Interessante é ver que Jesus, quando ele estava aqui, né, em carne, ele repreendia os religiosos, né? Ele não repreendia as prostitutas, ele não repreendia os adúlteros. Pelo contrário, esses eram constrangidos pelo amor que ele tinha por eles. E através desse amor eles eram transformados, né? Agora os religiosos eram tão duros de coração que Jesus pegava forte com eles. Eu acho que foi a pior coisa que existiu na terra. Depois de Satanás é o religioso. Porque ele nem salva e nem deixa as pessoas salvar. Jesus disse isso, né? O maior problema que Jesus enfrentou no ministério de Jesus foi os religiosos. Foi o maior problema de Jesus. Ele, como a pastora Diana falou, ele não teve problema com as prostitutas, com os ladrões. Você nunca vê Jesus grilado com eles, mas com os religiosos ele pegava pesado. Por quê? Porque os religiosos queriam ditar como as formas de Deus, as regras, queriam dar regras que Deus mesmo não deu. Eles queriam impor sobre os ombros do povo, da igreja, aquilo que nem eles mesmos eram capazes de mover com um dedinho só. Então Jesus sempre se irava contra os religiosos. E sobre esse negócio de questionar Deus, falar que tem, ninguém falou para Deus fazer isso e tal. Foi assim uma revelação que é parecida dele. Ficou o tempo todo questionando a Deus por que tinha acontecido isso com o filho dela, como foi, quem fez isso, por que fez isso. Aí ela disse que foi como se ouvisse uma voz do Espírito Santo dizendo assim, quem questiona a Deus, né? Quem pode questionar a Deus? Foi assim, ó, quem questiona a Deus e tem paz. Quem questiona a Deus tem paz. Então ela disse que nunca mais. É assim, tipo assim, quem questiona a Deus e tem paz? Ninguém. Aí ela falou, então não vou questionar mais. Aí ela disse, nunca mais quis fazer isso, né? Ficar questionando, perguntando. Então aconteceu, Deus está no controle. E essa segunda parte que ela falou, né? E tem paz, né? Porque quando eu questiono a Deus e pergunto por quê, ou se não quero ensinar a Deus, logo não tem paz. Aí fica revoltada, né? Então o que eu aprendo com isso? Eu tenho que aceitar os desígnios de Deus, a direção de Deus, aquilo que Deus faz, sem questionamentos. Ao invés de perguntar por quê, é o que o Senhor está querendo ensinar com isso. Para quê? Ou julgamentos, né? Das leis tinha muitos protocolos. Jesus quebrou com todos eles. Estragou até o próprio, né, o sepultamento dele, que era o velório, ele estragou. Porque ele morreu, ele Frustrou o pessoal. podia pregar no sábado, pregava. Não podia curar, ele curava. Até isso, né? Não Frustrou. podia, ele não pode porque você não quer mais. Eu falo, podia e fazia. Verdade. Amém. Glória a Deus. Versículo 19. Nós estamos lendo Atos capítulo 11. Agora o verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então é só outra coisa, né? Os caras foram dispersos porque não estavam cumprindo o seu papel de igreja, de pregar a todos os povos, línguas e nações, como Jesus disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí veio a perseguição, a partir do momento ali da morte de Estevão ser apedrejado, veio a perseguição. Então eles, vamos fugir, porque se a gente ficar aqui, vamos morrer. Fugiram. Só que eles foram para as cidades vizinhas e foram pregar, mas sabe para quem? Eles saíram batendo nas portas e procurando os judeus
para pregar para os judeus. Como se fosse crente, pregar crente. Crente pregando para crente. Existe coisa... Pescar no aquário. Irmão, eu confesso uma coisa para os irmãos. Está aqui o Jorge. Eu sempre falo isso para o Jorge, eu sempre falo isso em todas as células que eu vou. E quando eu vou, dependendo do assunto que a gente está comentando, eu falo isso e reafirmo. Não existe coisa melhor do que pregar para quem não é crente. Que está interessado, que está interessado, ou os crentes interessados. Vamos acrescentar mais essa parte. Pregar para quem não é crente, quando ele se interessa, e pregar para quem é crente quando ele se interessa. Rapaz, aí eu esqueço do relógio. Eu só olho para o relógio pelo respeito que eu tenho pelos ouvintes, mas por mim eu fico grilado. Não, você quer ver as horas passar rápido no hospital e você começar a conversar com outra pessoa interessada na palavra. É verdade. Ó, você pregar na igreja, você saber que as pessoas não querem te ouvir, mas é difícil. Como é difícil. Pregação está acabando. Como é pesado, mano. Você não sabe a dificuldade. Talvez você saiba. A dificuldade do pregador em pregar quando ele vê nos olhos das pessoas que as pessoas não estão nem aí para o que ele está falando. Outros estão mexendo em celular, outros estão mascando chiclete, conversando, e levanta e sai, e anda, e parece que eles estão contando piada para os outros que estão do lado, e é porque você está contando uma coisa tão séria lá, e ali estão rindo, eu penso assim, está rindo de jeito tudo. Ou está rindo de mim, está rindo do que eu falei, ou está rindo de eu falar errado, ou do meu sotaque de maranhense, ou alguma coisa. Mas pregar para crente, irmão, não faço a mínima questão. Não faço. Mas se eu tiver de pregar, eu prego. Quer dizer, eu tenho que pregar também para crente, não só para quem não é crente. Porque afinal de contas a gente tem que ensinar as pessoas, os crentes também, né? Tanto os que estão chegando quanto aqueles que têm 20 anos de crente. Mas esses aqui iam atrás dos crentes, entre aspas, né? Eles iam atrás dos judeus, que ainda não tinham ouvido falar de Jesus, ou que já tinham ouvido. Agora, imagina essas pessoas que saem atrás, sabe que você é crente e vai lá na sua casa para levar para a igreja dele. Irmãos, eu não tenho. Para mim, irmão, Deus te abençoe lá. Tem uns que a pessoa fica lá anos sem ninguém pregar. Isso. Aí quando um crente vai, aí o outro crente vê que está indo um crente, corre e vai. Aqui, ó, onde veio tiveram várias experiências assim, ó. Foi lá e foi na casa de uma família, pregou para aquela família que nunca visitaram, nunca crente nenhum visitou. Quando ficaram sabendo que tinha crente lá, vamos lá, pegaram, levaram para a igreja deles, eles ficaram com uma banana. Não foi só uma vez não, né? 2 vezes. E hoje estão, aí aquelas pessoas se desviaram, cadê que os crentes vão lá atrás? Eles querem crentes, assim crentes. Aqui também quase aconteceu isso na casa do irmão Jerônimo, da irmã Maria. Eles foram lá pregar, quando ficaram, algumas igrejas aqui próximas ficaram sabendo, foram bater lá, não e tal, vem pra cá e não sei o que mais, não sei o que mais. Misericórdia, irmão, se eu convido uma pessoa, falando, vamos para a igreja, se eu sei que ele é crente, eu não convido. Eu não convido. Você nunca vai me ver convidando crente. Eu só falo o nome, né? Se ele quiser vir, uma hora que você se quiser vir, tudo bem. Mas, irmão, eu não convido, não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ir atrás de crente. Aqui na irmã Maria, nós estávamos aqui terminando já a célula, quando eles chegaram, refrigerante, molho, aí eu falei, o Vadinho cumprimentou, entrou lá dentro, então vamos continuar, e ele ligou, aí ele falou que ia ler, porque só não a nossa palavra, nós temos um compromisso, então, aí nós deixamos entrar, nós saímos deixando entrar. Pois é, velho. Deixa eles abençoarem lá. Não, abençoa, não tem problema. Vai ver essa melhor.
quanto mais melhor. Mas eu não fui chamar, por exemplo, fiquei sabendo que agora o fulano ali se converteu da igreja lá, vamos chamar ele para cá. Não, irmão, Deus te abençoe lá, leve todos os seus vizinhos da esquerda, da direita, da frente, leve para lá. Deus vai abençoar lá, que vai ser tremendo. Então esses aqui, eles saíram procurando os judeus para pregar. Não. Tudo bem, chama os judeus também, mas pregue para todos, sem distinção. Né? Então, como eu estava falando, eu sempre falei isso lá para o Jorge e para outras pessoas. Irmãos, eu prefiro 1 milhão de vezes pregar para quem não é crente, que quer ouvir, do que pregar para um monte de crente que não quer nem saber da palavra de Deus. E parece que você está falando e está enfadado, né? Parece que está enfadado da palavra de Deus. Parece que tem... Você convida lá, né? Você faz um banquete lá, aquela coisa toda. Aí você convidou, o pessoal estava programado. Aí chega lá, não, acabei de comer. Aí não. Você fez tudo amor e carinho, pôs aquela mesa mais linda do mundo, achando que está agradando, chega lá, está tudo faltando cheio. Aí a situação. Senta na mesa, eu quero saber o que você fez. Então, infelizmente, no meio evangélico também existem essas coisas. Daí quando eu olho para você fazer comida, o povo não queria comer. Isso é verdade. Então vai para quem gosta de cozinhar igual eu. Ainda mais para quem gosta de pregar igual eu. Né? Falar para quem quer ouvir, rapaz, é bom demais. Você prestar atenção, a unção vai fluindo de lá e daqui, vai fluindo daqui. E vai acrescentando. Agora, quando a gente percebe que o pessoal não quer, a gente já fica olhando para terminar logo. Você dá um jeito de terminar. Quantas vezes eu já fiz isso aqui, ó. Eu resumi a palavra antes da hora. Porque quando você percebe. Mas graças a Deus, ultimamente os irmãos têm estado atenciosos para nos graça e paz, irmãos. Para a palavra de Deus, desejosos. E isso faz com que a gente prepare melhor a palavra. Faz com que a gente ore mais. Amém. E Deus tem só acrescentado no nosso meio. Mas esses aqui estavam ainda atrás dos crentes. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos atrás de crente. Até porque, irmão, eu vou te falar, ó. Sabe quem dá mais trabalho são os crentes. O Jorge que está chegando agora, vamos usar ele como exemplo. Tem 1 aninho só. É um fogo puro, o Francisco hoje estava falando, né? Como é bom ver o Jorge ali, glória a Deus. Você percebe a unção, está sobre a vida dele e tal. E eu não te falei, mas ele falou assim, não, domingo que vem eu quero falar de novo. Quer dizer, é bom, não é, Francisco? Agora você pega um crente lá, já veterano, que vem, já está olhando para a sua roupa, né? Só está olhando para as coisas, só quer botar defeito. Só quer falar, não, faz isso não, faz assado, né, gente? Pode ser assim. Né? Religiosidade demais. Então, crente, meu irmão, se quiser vir para cá, né? Somar, traga o seu dom, traga a sua unção, vem nos abençoar, nós vamos te abençoar, você vai nos abençoar. Agora não vem para cá para ficar dando trabalho, não, né, gente? Para ficar botando dificuldade e tal, dizendo, criticando. Só coisa negativa, né? Mas até esses vêm, glória a Deus, a igreja é cheia de todo mundo mesmo, e a gente tem que lidar com todo mundo, né? Tem que saber com quem lidar. Mas, verso 20, Atos capítulo 11, verso 20. E havia entre eles alguns cíprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram